Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha pela TV Assembleia. Agora são 2h14. Nós falamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, que fica na capital mineira. A gente já tem aqui no plenário aberta a reunião ordinária desta quinta-feira, dia 13 de fevereiro de 2025. Ela foi aberta pela deputada Leninha, que é a primeira vice-presidenta da Casa. E agora o deputado Mauro Tramonte está lendo a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. A deputada Leninha e o deputado Leleco Pimentel. Às 14h14, havendo o número regimental, a presidenta declara aberta a reunião. A deputada Bela Gonçalves, segunda secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Betão, primeiro secretário DOC, lê a correspondência constante de ofício. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei número 3250, 3307, 3312, 3313 e 3315/2025, os requerimentos número 9910, 9921, 9923, 9931, 9932, 9934 a 9939/2025, e comunicações dos deputados Cássio Soares, Noraldino Júnior, Ulisses Gomes e Bruno Engler, Ricardo Campos, Ulisses Gomes, Cássio Soares e Gustavo Valadares. Profere discurso aos deputados Cristiano Silveira, Leleco Pimentel, Sargento Rodrigues, Caporeso, Dr. Jean Freire. Neste passo, a presidência registra a presença nas galerias do ex-deputado Dalmo Ribeiro Silva. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisões. 4. Reformando despachos anteriores, tornando sem efeito o não recebimento dos requerimentos 9813/2024, determinando seu recebimento e encaminhando o referido requerimento à Comissão de Direitos Humanos para deliberação, tornando sem efeito o não recebimento dos requerimentos 9801 e 9807/2024, determinando seu recebimento, ficando os referidos requerimentos aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, iniciando-se o prazo previsto no artigo 104 do Regimento Interno, com a publicação dessa decisão, tornando sem efeito o não recebimento do requerimento número 9809/2024, determinando seu recebimento e encaminhamento e mencionando o requerimento à comissão da pessoa com deficiência para deliberação e determinando a anexação do projeto de lei 3225/2021 ao projeto de lei número 132/2019, por guardarem semelhança entre si e da ciência das comunicações hoje apresentados pelos deputados Cássio Soares, Noraldino Júnior, Ulisses Gomes e Bruno Engler, informando a cessão de vagas em comissões permanentes. Ricardo Campos, renunciando à vaga de membro suplente da Comissão de Cultura. Gustavo Valadares, informando que reassumirá o exercício do seu mandato a partir de 17 de fevereiro. Cássio Soares, renunciando à vaga de membro efetivo da Comissão de Redação e indicando o deputado Zé Laviola para assumir a referida vaga. E Ulisses Gomes, indicando a deputada Bela Gonçalves como membro suplente da Comissão de Cultura na vaga do deputado Ricardo Campos. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidente encerra a reunião convocando os deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicados. Levante-se a reunião. Essa é a ata, senhor presidente. Obrigada, deputado Mauro Tramonte. Em discussão a ata, não havendo quem souber, ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Obrigada, claro. Obrigada, deputada Leninha. Cumprimento todos os deputados presentes, o público presente, trabalhadores dessa casa e quem nos assiste aí pelas redes sociais. Eu venho trazer aqui 3 temas
fundamentais que estão em voga agora no nosso Estado. O primeiro deles é: pedágio na região metropolitana é roubo. Pedágio no vetor norte é roubo. Fomos surpreendidos no início do ano por uma tentativa do governo Zema de fazer uma consulta à população sobre o que ela pensa e como deve ser feita a concessão de vias como a MG10 e outras, que conectam municípios como Lagoa Santa, como Vespasiano ou como Confins, o aeroporto de Confins, a capital. Nós sabemos que a região metropolitana ela é marcada pela integração da sua população. Muitas vezes, uma pessoa mora em um município, mas trabalha em outro, visita os parentes ainda em um terceiro município. E tudo isso pode ser privado pelo aumento da taxação sobre a vida da população a partir do pagamento de pedágios. Motoristas de aplicativos serão prejudicados, o transporte metropolitano, que até hoje não tem integração, transporte em ônibus, pode ficar ainda mais caro, e nós teremos aqui um prejuízo enorme à população, do meu ponto de vista, aplicado de forma ilegal, porque não pode haver pedágio em regiões metropolitanas. Eu queria saber a quem o governo do Estado anda consultando, porque eu não vi ainda nenhuma iniciativa robusta de fazer um debate sério com a população dessas regiões, dialogar com as cidades, dialogar com os vereadores das cidades, dialogar com a população que muitas vezes fica parada no trânsito, horas e horas ali naquela região do vetor norte, sem pedágio. Imagina com pedágio a situação caótica que a gente pode assistir. O transporte metropolitano não precisa de pedágios, ele precisa sim de integração dos ônibus, de redução da tarifa e de renovação da frota de ônibus. E por falar em renovação da frota de ônibus, por cláusulas contratuais, ela é uma atribuição das empresas. As empresas ganham um orçamento da tarifa e têm a obrigação de manter os ônibus em boa qualidade. Eu vim aqui diversas vezes denunciar como os ônibus da região metropolitana estão caóticos. Solta a roda, pega fogo, perde freio, se acidenta e muitas vezes coloca a vida da população em risco. Pois bem, as empresas seriam obrigadas a fazer a renovação da frota de transporte. Acontece que o governo do Estado pegou uma parte do recurso advindo do crime da Vale em Brumadinho e deu de presente uma nova frota para as empresas de ônibus. Eu não tenho problema de que a gente tenha nova frota rodando na região metropolitana. Eu só quero saber como que isso vai impactar a tarifa de transporte, porque o governador deu o aumento da passagem, sendo que ele deu também os ônibus de graça para as empresas de ônibus. Isso é ilegal. Isso é, por decreto, favorecer a empreendedores privados sem devida autorização legislativa e sem uma lei específica que regule o subsídio do transporte. Eu quero ver a frota renovada, mas eu quero que essa renovação de frota consiga também se traduzir na redução das tarifas metropolitanas, que são das mais caras do país. Há cidades da região metropolitana onde a tarifa chega a custar R$20. E isso é um impeditivo para que a população tenha acesso a lazer, à educação, à saúde, tenha acesso ao emprego e renda. Então, a descoordenação do governo do Estado no assunto mobilidade urbana e mobilidade metropolitana precisa ser denunciada, e esse é o primeiro ponto que eu trago aqui hoje na nossa sessão plenária. Andréia, eu queria falar também sobre carnaval. Estamos chegando aí às vésperas do Carnaval de Belo Horizonte, tanto eu quanto você somos bastante foliões, a gente gosta de um carnaval. E conhece como o Carnaval de Belo Horizonte surgiu das lutas. Foram blocos, muitas vezes, sem patrocínio, fazendo muitas vezes a folia nas ruas, resistindo às tentativas de opressão do Estado, com trabalho ambulante, resistindo também ali na venda de cervejas, que a gente conseguiu fazer o Carnaval de Belo Horizonte virar um dos carnavais mais potentes, inventivos, criativos do Brasil. E participa dessa folia os fazedores de cultura, também trabalhadores ambulantes, bares, segurança pública, Belo Tour, todo mundo. Acontece que o Carnaval de Belo Horizonte tem sido também marca registrada de várias inovações na produção de bebidas.
A gente é a cidade do checkmate, é a cidade do lambe-lambe, é a cidade de uma série de marcas locais que foram também potencializadas pelo Carnaval. Nesse ano, a Prefeitura de Belo Horizonte e o Governo do Estado acharam de bom tom impor ao nosso Carnaval o monopólio de bebidas da Ambev, proibindo bares e ambulantes de venderem qualquer outra bebida que não aqueles produtos que estão no catálogo da Ambev. Ou seja, só está valendo a Brahma e a Skol Beats. Isso, gente, fere de forma direta a Tramonte o direito do consumidor, isso fere o direito de comercialização livre dos bares, isso fere o direito dos ambulantes que não sabiam antes do credenciamento sobre essa restrição, e isso fere a população que tem o direito de escolher qual marca de bebida vai consumir e que tem o direito também de experimentar a diversidade das marcas produzidas aqui em Belo Horizonte. Ontem à noite eu entrei com uma ação na Justiça, junto com a vereadora Isa Lourença e Cida Falabella, para que o monopólio da venda de bebidas seja quebrado. E mais, não é papel da fiscalização ou da Polícia Militar fazer apreensão de marcas de mercadoria. A gente sabe que precisa haver fiscalização sobre a existência ou não de credenciais, sobre o tipo de mercadoria que está se vendendo. A gente sabe que garrafa de vidro não dá, né, gente? De jeito nenhum. Agora, falar que uma bebida não pode ser vendida porque o patrocínio do Carnaval esse ano é da Ambev? E, gente, sabe qual que é o lucro estimado do Carnaval de Belo Horizonte? É R$1 bilhão de arrecadação para a nossa cidade. R$1 bilhão que vai movimentar a economia local. Sabe qual é a mixaria do patrocínio da Ambev? 5.800.000. 5.800.000 para comprar a exclusividade da venda das suas bebidas? Para submeter bares, restaurantes e ambulantes à impossibilidade de dialogar com a diversidade das marcas que existem em Belo Horizonte? Isso não está correto. Papel da Prefeitura deveria ser garantir o Carnaval lixo zero, com incentivo para os catadores, coisa que ainda não foi feita de forma adequada. Deveria também ser pensar em como garantir um espaço de acolhimento, um espaço creche, ali no centro, para as trabalhadoras do Carnaval, principalmente as trabalhadoras ambulantes e também os trabalhadoras da reciclagem. Iniciativas que já aconteceram em outras cidades, como Salvador, Rio de Janeiro, vários outros lugares onde o Carnaval é robusto, mas que em Belo Horizonte, até hoje, não é feito. O Carnaval é do povo e a gente precisa que todo o investimento público ele venha sem esse tipo de atrelamento, inclusive os investimentos da CEMIG, da Copasa e da Codenge. Não dá para quem paga a banda escolher a música. O governo Zema vem tentando condicionar o Carnaval de Belo Horizonte a partir do patrocínio das empresas estatais. Empresas que não são dele, são do povo mineiro. E vale bem a pena lembrar que essas empresas do povo mineiro resistem hoje a um processo de privatização que nós aqui não vamos deixar avançar de forma nenhuma, porque a Copasa, a CEMIG, a Codenge são nossas, e o investimento que elas têm em cultura tem que ser também para garantir a diversidade da produção cultural do nosso Estado, a ampliação da economia popular que acontece também no período do Carnaval. O terceiro tema que eu queria falar, antes de ceder uma parte ali para a deputada Andréia, é o tema do desmonte do Complexo João 23 e dos atendimentos ortopédicos em Belo Horizonte. Nós sabemos que em 2017 o governo do Estado fechou o Galba Veloso Ortopédico com a desculpa de que iria fazer uma reforma no local. Nunca mais o Galba Veloso Ortopédico voltou a funcionar. E o Hospital Maria Amélia Lins, que está ali ao lado do João 23, faz parte do Complexo João 23, passou a absorver a demanda por cirurgias ortopédicas que aconteciam aqui, né, no nosso estado. Pois bem, no início do ano, no apagar das luzes, Vitório, o governo fechou os 6 blocos cirúrgicos do Hospital Maria Amélia Lins, complicando todas as cirurgias ortopédicas da região metropolitana. Porque quem é atendido no João 23 é de Sete Lagoas, é de Ribeirão das Neves, é de Vespasiano, é de toda a região. A gente é uma referência no tratamento e nas cirurgias de urgência e, em especial, nas cirurgias ortopédicas. Agora, o bloco cirúrgico do João 23 fica sobrecarregado, sendo que a gente tem um bloco do lado inutilizado. A desculpa do governo do Estado quebrou um equipamento que chama arco cirúrgico. Só que tem um outro arco cirúrgico no Allan Cavalcante, absolutamente obsoleto.
Será essa mais uma desculpa para fechar mais um hospital da rede FHEMIG e, com isso, sucatear a atenção à saúde no nosso estado? A consequência disso é muito grave. No início do ano também, logo depois do anúncio do fechamento do Hospital Maria Amélia Lins, a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou que paralisaria as cirurgias ortopédicas eletivas. Por quê? Não tem leito, não tem cirurgião, não tem capacidade. Uma coisa não está relacionada com a outra? Isso é impossível, né, gente? Não podem brincar com a minha cara. O desmonte na área da saúde, ele não pode prosperar. E eu espero que essa discussão esteja aqui à tona na Assembleia nos próximos meses, em que a gente vai discutir o projeto da GEOSP, a gestão hospitalar privada do Estado de Minas Gerais. Mais uma tentativa do governo Zema de desmontar a rede FHEMIG e precarizar a atenção à saúde. São esses 3 temas que eu queria trazer, presidente, conceda a parte à deputada Andréia. Eu pedi a parte. Obrigada, deputada. Quero primeiro parabenizar Vossa Excelência pelas pautas que trouxe, de fato. São temas urgentes e precisam ser tratados aqui na Assembleia, porque o carnaval ficou na mão de Belo Horizonte como se não fosse dos mineiros, né? E o transporte público, muitas vezes, impede as pessoas de vir festejar o carnaval, porque o transporte público também está na mão daqueles que só têm interesse nas empresas e não no direito à cidade, que é o que a senhora defende muito bem. Então, eu queria pedir 1 minuto de silêncio. Infelizmente, Ribeirão das Neves está em luto. Stephanie, uma adolescente morta brutalmente. A polícia tem identificado hoje o responsável que responde pelo crime, é um pastor, uma pessoa de extrema confiança do povo, né? Nós estamos falando de líderes religiosos. Eu quero 1 minuto de silêncio por essa jovem, pelo número de feminicídio que tem acontecido no Estado. Infelizmente, interrompe a vida de uma criança, de uma jovem, e deixa a cidade em toda apavorada. Então, 1 minuto de silêncio. Obrigada pela parte. Sim, 1 minuto de silêncio concedido. É regimental, então concedemos 1 minuto de silêncio conforme pedido da oradora. Obrigada, Andréia. De fato, esse tema é um tema que deixa comovida todas as mulheres do nosso estado, de Ribeirão das Neves e de todos os lugares. Recentemente, na Comissão de Mulheres, a gente recebeu a denúncia de um padre que também, utilizando um lugar de autoridade religiosa, cometeu crimes contra mais de 70 crianças e adolescentes. Isso não pode continuar dessa forma e a gente espera que haja justiça por Stephanie. Obrigada por trazer esse tema aqui. Nos segundos que me restam, né, eu gostaria aqui de colocar o meu repúdio ao governador do Estado, que questionou uma lei legítima, aprovada pela Assembleia Legislativa, com protagonismo especial da minha colega Beatriz Cerqueira, a lei do piso da educação. Ora, um governador que deu para si mesmo 300% de aumento e faz vídeos debochando do preço dos alimentos, comendo banana, negar o reajuste mínimo salarial para professoras e professores, é algo que, de fato, merece o nosso destaque, o nosso repúdio no dia de hoje. Obrigado. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues.
Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, passo para a próxima oradora, deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, colegas deputadas, deputados, presidente que está presidindo essa sessão, deputado Leleco. Eu achei que eu não ia conseguir falar, por isso que eu pedi a parte à deputada, mas eu quero seguir com esse assunto. É um assunto que deixou a cidade de Ribeirão das Neves extremamente comovida. As mulheres seguem com medo. E é importante a gente discutir isso, porque ontem, infelizmente, o governador usou as redes sociais, como muitos têm feito, né, marqueteiros, vulgarizando o papel do político, né, e nós estamos no estado onde o número de mulheres que sofrem com feminicídio, interrompendo famílias, interrompendo vidas, é muito alto, e a gente precisa de políticas para enfrentar isso. No caso, falar desse crime que abalou profundamente essa semana, o assassinato da Stephanie Vitória Teixeira Ferreira, uma menina de 13 anos, uma menina que tinha a vida toda pela frente, sonhos, a família, morreu de forma cruel. Vimos na cidade crescer a violência. A cidade cresce e, com ela, cresce a violência. Por isso, eu acho que impactou tanto a cidade. Não, é raro ver violências ou crimes praticados com esse nível de violência, deputada Beatriz, em Ribeirão das Neves. É uma cidade que, embora muito próximo de Belo Horizonte, deputado Vitório, que aqui está, sabe que é raro ver situações tão graves envolvendo os moradores de Ribeirão das Neves. Então, mas a cidade cresce e a violência chega. A gente também precisa discutir, como a deputada Bela Gonçalves colocou, o direito à cidade para as mulheres. Não pode responsabilizar uma criança, uma jovem, uma adolescente de 13 anos, por ter sofrido um crime que interrompeu a vida dela e deixa as mulheres todas amedrontadas, com medo, inseguras de sair de casa. E aqui ainda tem um fator mais grave, né? O feminicídio. Quem responde por esse crime é um pastor. São pessoas que a gente confia. Confia nossos filhos na escola dominical, confia nossos filhos. A catequese, como mesmo disse a deputada Bela Gonçalves, nós estamos falando de líderes religiosos que têm utilizado o espaço religioso para mascarar crimes. Nesse caso, a violência contra a mulher, que levou à morte dessa menina, também continua acontecendo, e a gente precisa reconhecer que tem muitos líderes religiosos que usam os espaços de poder da tribuna para atacar. E a gente precisa responsabilizar. Mas o mais grave também que a gente está acompanhando, que isso virou quase várias matérias, a cidade tomada pela imprensa, entrevistando pessoas, as familiares. A família, assim que a menina desapareceu, procurou a polícia militar e a polícia não fez o boletim de ocorrência. Para se tratar de, não, ela volta, ela deve ter ido ali. Tem casos que fogem de casa. Então, a família apavorada com essa jovem desaparecida, e a polícia recusou fazer o boletim de ocorrência, recusou agir, que talvez hoje essa menina pudesse estar viva. Revolta. O crime foi cometido por alguém que escondeu atrás da fé. É revoltante ver como algumas pessoas usam a religião como escudo, máscara, para esconder a verdadeira face de milicianos, face de antidemocratas, face
de macabra, como a desse homem que destruiu a vida de uma família inteira e deixou uma cidade toda em luto. Como se não bastasse essa tragédia, o desaparecimento demorou a ser reconhecido pelas autoridades policiais. A mãe buscou ajuda, teve a recusa do boletim. Essa omissão custou a vida da Stephanie, e eu pergunto quantas mulheres, quantas famílias também têm recusado serviço público, inclusive serviço público de segurança, porque estão sempre sendo questionadas se estão dizendo ou não a verdade. Precisamos fortalecer as políticas de proteção para as mulheres. É uma luta que a gente enfrenta aqui na Assembleia Legislativa. O orçamento que chegou nos últimos anos não chega a 400 mil, quanto outras políticas, como a de segurança pública, chega a ser 10 milhões por mês. Então, de fato, o aumento da violência não é responsabilidade isolada de nenhuma família, de nenhuma mãe, é responsabilidade do Estado, e a gente precisa cobrar aqui daqueles que podem interferir no orçamento, cobrar do governador compromisso com a política voltada para as mulheres, para o cuidado, para treinamento de policiais, para atender com prontidão e com urgência os casos. De qualquer forma, eu deixo aqui a minha solidariedade, dizer que vamos seguir lutando para que todas as mulheres tenham direito à vida, que nenhuma família possa passar pela dor que essa família está passando. Eu sou mãe e eu sei o quanto é um pedaço da gente perder um filho, é um pedaço da vida dessa família. Steph não será esquecida, não é uma frase isolada, não é uma frase oportunista. Nós estamos dizendo que a nossa luta como mulheres aqui na Assembleia Legislativa é porque as mulheres tenham vida, proteção, garantia. Isso começa desde a fase da educação, mas é fundamental que o Estado tenha políticas específicas para enfrentar a violência, seja com formação, seja com cartilhas, com debate nas escolas, com delegacias bem estruturadas, com o CRAS, volante, visitando as casas, acompanhando as famílias, para que situações como essa não se repitam jamais. Nossa luta seguirá firme para que nenhuma menina tenha a vida interrompida dessa forma tão cruel. Essa é a minha contribuição nessa tarde, e boa tarde. Obrigada, presidente. Com a palavra, o deputado Ricardo Campos. Com a palavra, para o tempo, deputado Ricardo Campos. Eu entendo o que você disse, mas como é que se trata? Obrigado, presidente, deputado Leleco, que preside essa sessão ordinária. Caros colegas deputados, caras colegas deputadas, é com alegria imensa que eu retorno a essa tribuna para trazer diversas informações de que o Brasil, com o presidente Lula, voltou a sorrir, e o presidente Lula tem colocado o povo no orçamento, tem colocado o pobre no orçamento, em detrimento do que nós vimos aqui em Minas Gerais. E aí eu inicio a minha fala pontuando primeiro sobre esses 2 dias que nós estivemos em Brasília, ao lado do deputado federal Paulo Guedes, ao lado das dezenas de prefeitos do norte de Minas, centenas de prefeitos entre o norte de Minas, Mucuri, Jequitinhonha, da Grande BH, podendo acompanhar que os nossos ministérios agora têm orçamento, não é mais orçamento secreto e nem muito menos para beneficiar apenas uma minoria de parlamentares. Os programas do governo do presidente Lula realmente estão saindo do papel, diferente daquilo que nós vimos aqui em Minas Gerais. E com alegria imensa, eu estive ontem com o ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, que esteve recentemente
na segunda-feira em Janaúba, anunciando mais de 9 bilhões de reais de investimento em linhas de transmissão, que está gerando emprego e renda para mais de 100 mil pessoas em Minas Gerais e em todo o Brasil. Essas linhas, além de abastecer o Sistema Nacional de Energia, possibilitarão para que os nossos produtores de geração distribuída possam colocar a energia fotovoltaica nos acessos às redes, que aqui em Minas Gerais tem sido negado pela CEMIG, negado numa tentativa de usurpar do trabalho que é privado, dos pequenos empreendedores da geração distribuída, que colocam a usina fotovoltaica no chuveiro de uma residência, no telhado de uma casa, numa fábrica, numa indústria, e que muitas vezes mais de 10 mil empreendedores estão sendo penalizados porque a CEMIG age na contramão do que tem feito o governo do presidente Lula. É um trabalho que nós iremos apurar a fundo para ver se não há conluio em favor da CEMIG Sim, que deveria ser meramente uma empresa pública da CEMIG para fazer ligações para o próprio Estado, uma vez que o privado gera emprego, gera renda e, mais ainda, coloca a energia solar, a energia sustentável para o nosso povo. Dizer que, ao lado do deputado federal Paulo Guedes, estivemos ontem com o ministro Alexandre Silveira e da alegria de ter participado de uma grande agenda na Imbepar e ter o anúncio da retomada do programa Luz para Todos em Minas Gerais. O Luz para Todos é uma realidade em Minas Gerais. No programa, prevê as ligações gratuitas à população de baixa renda, CadÚnico, para Geraizeiro, para Barranqueiro, para Ribeirinho, para Vazanteiro, para Quilombola, para indígena e para o agricultor familiar, para o morador do campo, da zona rural. De imediato, a mobilização que o nosso mandato fez, de 4 mil ligações em diversos cantos do Estado, foram autorizadas, tendo a ordem de serviço da CEMIG já concedida para ligação em mais de 440 domicílios e assentamentos da reforma agrária do INCRA. Esperamos que a CEMIG não passe pano quente para ela mesma e enrole, faça as ligações o quanto antes, porque foi aportado o recurso no Orçamento Geral da União, a ser votado no Congresso agora, em março, e aí, com isso, poderá começar a execução do programa, já nos assentamentos. Uma boa notícia que temos também é que nós recebemos da mão do ministro, além da mão do doutor Miguel, lá da Imbepar, a ordem de serviços de 14 milhões de reais para ligação em mais de 198 localidades de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, do Noroeste, do Mucuri, do Norte de Minas e Jequitinhonha. Ligações que irão beneficiar pessoas individualmente, beneficiários do CadÚnico, postos artesianos de comunidades rurais, fabriquetas de farinhas, entidades sociais, mas mais ainda, a população. Somente no município de Januária, 3 milhões e 800 mil reais serão investidos para colocar energia a mais de 140 famílias ali dos nossos assentamentos e também das comunidades quilombolas. Mais ainda, nós temos visto a retomada do programa Leite pela Vida, aqui em Minas, apelidado de Leite Minas, mas que no governo federal é o PA Leite, onde em Minas Gerais, somente no convênio 2024-2025, 13 milhões de reais, garantindo mais de 70 municípios sendo atendidos, e em agenda que nós tivemos ontem com a secretária nacional de Segurança Alimentar, Lília House, está garantido a continuidade do convênio, devendo o IDENE até o dia 30 de março, prestar contas, manifestar interesse na continuidade do programa para ampliar para mais cidades. Nós queremos ver o programa chegando também em Montes Claros, chegando em Teófilo Otoni e tantos municípios que sonham em ter a retomada do bem tão precioso, o alimento tão nutricional que é o leite pela vida para os nossos familiares. Mais ainda, com alegria imensa, nós vimos que o governo Lula anunciou o novo PAC e com ele novas UBSs, dinheiro para cirurgias eletivas, e também tivemos uma boa notícia ontem
para o povo de Manga, de Itacarambi, de São João das Missões, do Extremo Norte, que foi um anúncio, ao lado do deputado federal Paulo Guedes, pelo ministro Renan Filho, do orçamento garantido, e para que nos próximos dias, na previsão de já no início de março, a ordem de serviço será dada no município de Manga, da obra da pavimentação da 135 de Manga a São João das Missões. Uma conquista histórica, graças ao deputado Paulo Guedes, que sempre empenhou nessa obra, mas principalmente graças ao nosso mandato e mais ainda a ele, ao presidente Lula, que tem feito o Brasil voltar a ter orçamento a quem mais precisa. Por fim, são muitas boas notícias que nós queríamos trazer aqui, e mais uma delas é que hoje nosso mandato assumiu a presidência da Comissão de Participação Popular, também presidida no biênio anterior pelo nosso amigo deputado Marquinhos Lemos, ao lado do nosso companheiro, deputado Leleco Pimentel, onde nós podemos mobilizar o Estado através dos movimentos sociais, das prefeituras, dos vereadores, das lideranças, que trouxeram demandas para que o Estado faça o mínimo. Em mais de 8 audiências públicas do PPAG, no ano de 2024, foram apresentadas quase 1.000 propostas do Estado de Minas Gerais, para que o Estado fortaleça a segurança, a saúde, o apoio às políticas afirmativas para as mulheres, o abastecimento de água com barragens, com energia fotovoltaica e, pasmem, um orçamento proposto em torno de 170 milhões de reais para atender o interesse daqueles que manifestaram, daqueles que propuseram. O Estado limita a querer dizer que irá atender no máximo 25 milhões de reais. Isso é um absurdo, uma proporção descabida, que nós iremos combater aqui. Iremos propor ações orçamentárias, deputado Leleco, na proporção dos órgãos que executam ações para si próprio. E aí, está aqui a deputada Bela, que nos acompanhou, que é uma lutadora a favor da assistência social, e nós poderemos, deputada Bela, através da participação efetiva da Assembleia, junto ao Conselho Estadual de Segurança Alimentar, junto ao Conselho Estadual também da Assistência Social, fazer com que o FEAS, que o Fundo Estadual de Assistência Social, chegue aos municípios na proporção da necessidade daquilo que os municípios querem, e não de projetos descabidos que o governo finge ou tenta mentir para o povo. Nós queremos trazer esse debate para casa. Mais ainda, também dentro do Fundo da Erradicação da Miséria, o acesso e a universalização do acesso à água para o povo que mais precisa tem que ser uma realidade. O IDENE, que na reforma promovida pelo governo, foi jogado no cantinho da SEDESE, meramente para ser executor de programa federal, deveria e deverá ter sua valorização. Seus servidores são servidores valorosos, qualificados, que merecem receber um respaldo. E aqui nas reformas administrativas, o Estado nem sequer lembrou de colocar as vantagens para poder dar uma carreira justa para esses servidores que nós defendemos. Nós propusemos, dentro do Fundo da Erradicação da Miséria, 50 milhões de reais para garantir água de qualidade nos nossos grotões, nos nossos cantos. E até hoje não vimos um centavo ser executado. Mas o nosso mandato, coletivamente com os nossos colegas do Bloco Democracia e Luta, irá pautar aqui nessa casa para que esse orçamento chegue aos nossos municípios. Mais ainda, graças à participação popular, à mobilização, ao diálogo e às negociações políticas para avançar naquilo que é possível para o Estado, nós conseguimos executar, através da Comissão de Participação Popular, esses quase 25 milhões de reais no ano de 2024. E aí, mais uma vez, o rei do chapéu alheio, o governador Zé Magogo, que é o rei do chapéu alheio, sempre fez isso em seu governo, anuncia mais uma vez conquistas para o povo mineiro, mas esconde a origem delas. No próximo dia 18, nós estaremos fazendo entregas de patrulhas mecanizadas a diversos municípios para ampliar a capacidade produtiva da agricultura familiar, para gerar emprego e renda, gerar sustento na casa das famílias. E aí, o orçamento da Comissão de Participação Popular, aprovado nesse plenário, com esses deputados, garantiu
para que nós possamos, na próxima terça-feira, fazer entrega de 58 equipamentos agrícolas, tratores, com gradeadora, com implementos, através da Comissão de Participação Popular, promovendo o acesso da política pública àqueles que faltaram. E aí, mais uma vez, ele quer contar papo, né, com a história dos outros e quer dar uma de chapéu, uma de rei do chapéu alheio. Por favor, governador, execute o orçamento na capacidade das demandas da sociedade. E eu quero aqui estabelecer esse diálogo. Estabelecer um diálogo através da Comissão de Participação Popular para que o Estado cumpra a regra do vidro e os mais de R$1 bilhão que é arrecadado através da FEAM, através da SEMAD, possam ser discutidos no Conselho Gestor para que nós possamos saber, deputada Beatriz, qual a bacia hidrográfica, qual o projeto de nascente, qual o projeto de rio vai receber recurso para poder garantir a sustentabilidade ambiental dos nossos rios, nossos córregos e os nossos nascentes. Por fim, são muitas as ações que nós iremos desenvolver ao longo desse ano, mais ainda com o apoio dos nossos colegas do Bloco Democracia e Luta. Não deixaremos que o governo deixe de cumprir com a sua obrigação, aguardando a boa vontade somente daqueles que o fazem. Mas eu tenho certeza que o governo do presidente Lula irá avançar nas políticas afirmativas de enfrentamento à violência à mulher, de enfrentamento à violência a qualquer tipo de raça, gênero, para que o povo brasileiro possa ter uma vida melhor. Acredito eu que a nossa Comissão de Participação Popular irá cumprir esse papel de trazer o debate. Mais ainda, dizer que nós estaremos aqui vigilantes, cobrando para que o governador faça com que ocorram as obras para o norte de Minas, a pavimentação da MG 479, de Januária a Chapada Gaúcha, não podem ficar na promessa eleitoreira. Já são 7 anos que foram lá anunciar as obras, voltaram na época da eleição passada, 2022, e até hoje não se passou dos 4 quilômetros feito com recursos do município em parceria com a União. Mais ainda, nós não podemos deixar que a fake news seja maior que a verdade da política pública orgânica. Recentemente, deputado Leleco apresentaram a situação de risco da ponte do Rio São Francisco entre Januária e Maria da Cruz, Pedras de Maria da Cruz. Prontamente o nosso mandato acionou a CEINFRA, acionou o DR determinou a equipe técnica a fazer a vistoria e constatou que não há nenhum risco de vida, não há nenhum risco de desabamento, mas vem lá senadores, vem lá deputados federais, estaduais, fazer propaganda, botar medo no povo de que aquela ponte pode cair e com isso pode gerar transtornos e danos na vida do ser humano. Gente, vamos dar um basta na fake news, vamos dar um basta nos políticos que são meramente propagadores de si mesmos. E vamos discutir aqui orçamento, e vamos discutir aqui as ações afirmativas, principalmente para quem mais precisa. E o Grotão sabe que pode contar com esse parlamentar, com o nosso trabalho aqui na Assembleia, os municípios de pequeno porte, as lideranças menos ouvidas, porque Minas existe também em Gerais. Por isso, eu quero dizer, com alegria de retomar esse trabalho, junto com os colegas, para cumprir nosso papel a quem nos delegou o povo de Minas Gerais. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Aqui também. Comunicações. Só aguarda aí a leitura, pode ser? Comunicações. Do deputado João Magalhães, líder do governo, indicando os deputados Ela Viola, Enes Cândido e Bosco e as deputadas Lude Falcão e Nayara Rocha para vice-líderes do governo. Do deputado Ulisses Gomes, líder do Bloco Democracia e Luta, indicando os deputados Lucas Lasmar, Marquinho Lemos, Celinho Sintrocel e doutor Jean Freire
para vice-líderes do referido bloco. Do deputado Cássio Soares, líder do bloco Minas em Frente, indicando os deputados Dr. Maurício, Rafael Martins, Vitório Júnior e a deputada Chiara Biondini para líderes do referido bloco. Do deputado Bruno Engler, líder da bancada do PL, indicando a deputada Amanda Teixeira Dias e o deputado Caporeso e Sargento Rodrigues para vice-líderes da referida bancada. Do deputado Noraldino Júnior, líder do bloco Avança Minas, indicando a deputada Carol Caram e os deputados Dr. Paulo, Neilando Pimenta e professor Wendel Mesquita para vice-líderes do referido bloco. Ciente, publique-se e que siga também com as cópias às comissões e às lideranças. Acordo de líderes. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, os deputados que este subscreve, representando a totalidade dos membros do Colégio de Líderes, ratificam a composição das comissões resultantes das sessões de vagas comunicadas em 12 de fevereiro e deliberam que, nos casos em que as vagas de membros efetivos e suplente não pertencerem à mesma bancada ou bloco parlamentar, a indicação de substituição dos membros de comissão, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, será realizada pelo líder da bancada ou do bloco parlamentar detentor da vaga de membro efetivo. Sala das reuniões, 13 de fevereiro de 2025, assinam Cássio Soares, Noraldino Júnior, Ulisses Gomes, Bruno Engler, Roberto Andrade, Cristiano Silveira. Gostaria de registrar a presença no plenário, nesta reunião ordinária, do deputado federal Odair Cunha, ex-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados. Seja sempre bem-vindo. Que bom. Com a palavra, deputado Coronel. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, eu gostaria de, com muito pesar, solicitar 1 minuto de silêncio pelo falecimento no dia de hoje do Dr. Leonardo Maciel. Ele é médico veterinário, servidor da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, uma referência na nossa profissão, graduado e mestre pela UFMG. Ele sempre foi um lutador pela causa animal. Dedicou a sua vida aos animais, desde os bancos escolares até que, nessa semana, teve um mal súbito e faleceu no dia de hoje. Solicito uma homenagem especial da Assembleia Legislativa, especialmente da Sociedade Mineira de Medicina Veterinária, da qual eu sou o presidente. É regimental. Concedemos 1 minuto, em nome de todos os deputados da Assembleia Legislativa de Minas, em homenagem, conforme solicitado pelo deputado Coronel. Muito obrigado. A presidência encerra a reunião. Convoco os deputados e deputadas para a reunião ordinária de terça-feira, dia 18, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Obrigado.